Olá, pessoal! O objetivo da nossa terceira aula sobre escadas é conseguir visualizar melhor, numa modelagem simples 3D, a escada que havíamos desenvolvido anteriormente utilizando o AutoCAD. Era uma escada em U, que iremos modelar no SketchUp para compreender como as peças gráficas, como cortes longitudinais e transversais, se comportam tridimensionalmente. Então, aqui retomando a escada que a gente tinha realizado, essa escada é em U. Então, a gente tinha feito a escada em U em planta do pavimento superior, que a gente não tem as linhas em projeção, a planta do térreo, que aparecem as linhas em projeção justamente por conta do plano de corte representado pela planta. A planta nada mais é do que um corte a 1,5 m do piso, um corte horizontal e paralelo ao piso. E aí, por isso, a partir deste 1,5 m, né, que pegou nesse nono degrau aqui, as linhas são tracejadas. Aqui a gente tem o corte A e temos também o corte BP, representados aqui também na planta. Esta escada, ela está dentro de uma caixa de escada de dimensões 2,93 por 1,80. E a gente tem que cada degrau desses mais simples aqui, desse primeiro lance, ele tem 90 por 27. Temos também que a altura de cada degrau, que é a altura do espelho, é de 17 centímetros. A partir daí, a gente passa aqui para o SketchUp. Vamos utilizar o Shapes, o retângulo, e vamos desenhar aqui então, sempre utilizando aqui, né, verifique aqui as dimensões no canto inferior direito. Então, a gente tinha lá que o degrau tinha 29 ponto e vírgula 0,90. Então, esse é o primeiro retângulo, né, para fazer o primeiro degrau. A gente vai extrudar, né, ou esse comando push-pull aqui do SketchUp, a gente vai extrudar 0,17 centímetros. Vamos selecionar este bloco, né, este prisma, pegar o comando Move e apertar o Ctrl para que o Move se torne Copy. E eu quero também verificar aqui, vamos ver, temos mais 6 degraus, temos um patamar até o 7, e aí eu vou multiplicar esta ação, veja aqui o que eu estou fazendo, por 6. Opa, vou pegar novamente aqui, porque ele retrocedeu. Vamos selecionar. Vamos ver. E aí sim, multiplicar por 6 e ele vai repetir a última ação 6 vezes, certo? Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 degraus, certo? De acordo com o que a gente tem aqui na planta. Vamos desenvolver aqui o patamar, o primeiro patamar quadrado, que tem 90 por 90 centímetros. Então, aqui, pegando novamente o retângulo, eu coloco aqui 0,90, 0,90. Olha lá. Aí, subimos 17 centímetros, extrudando. Aqui, novamente, o retângulo de 0,90, 0,90 ou 90 por 90. Aqui, vamos extrudar novamente 0,17 centímetros. Aqui chegamos nesse segundo patamar. Vamos lá. Então, desenvolver aqui o segundo patamar 0,29. Opa! 0,90, ponto e vírgula 0,29 centímetros. E extrudando aqui os 0,17 centímetros. Então, aqui, fazemos a mesma coisa que fizemos no primeiro patamar. O comando Move com o copy, a gente consegue fazer uma cópia. E se a gente multiplicar por 6, a gente conclui a nossa escada. Acho que saiu algum errinho aqui, tá? Então, temos aqui a nossa escada, grosso modo. Agora, a gente vai refinar um pouco essa escada.
Como vamos refinar? Eu havia considerado, né, que a gente tinha uma escada em concreto. Se ela fosse uma escada metálica, ela poderia ter algum outro tipo de comportamento, né? Mas a gente tem aqui uma espessura a seguir, né? Lembrando que o concreto, ele é como se fosse, quando eu desenvolvo uma escada em concreto, ela é como uma laje inclinada realmente. Então eu vou precisar desse arremate aqui, que é justamente onde vai a armadura da minha escada, onde eu tenho a armadura da, dessa escada, né? Então a gente faz com linhas, como se fosse no AutoCAD mesmo, comando line, aqui seguindo. Veja que o SketchUp ele já vai direcionando, ele dá algumas cores, né, que representam os planos e facilitam bastante o desenvolvimento do projeto, né, da modelagem. Aqui eu estou estrudando, como eu fiz com os degraus, só que agora dando esse arremate aqui da laje. Por mais repetitivo que o movimento seja, não se compara ao tempo que a gente acaba despendendo para desenvolver a mesma coisa no AutoCAD, né? Mas pensar aqui, no AutoCAD a gente tem uma representação muito mais minuciosa do que aqui no SketchUp. SketchUp é mais uma modelagem, certo? Para eu mostrar para um cliente ou até para eu, antes de eu sair detalhando um projeto no AutoCAD, também é válido eu, primeiramente, é, realmente desenvolver aí no SketchUp, fazer um estudo de formas neste software. Bom, aqui falta pouco para estrudar aqui, finalizar. Então a gente vai estrudando essa parte onde fica a armadura da escada. Da nossa escada de concreto. E aí depois disso, eu indico a gente dar um ESC e a gente pode começar a fazer a limpeza mesmo das linhas dessa escada, só para facilitar a nossa visualização. Bom, aqui eu já tenho quase todas as linhas apagadas, apenas para que o vídeo também não fique muito longo. E aqui a gente vai começar a fazer os cortes aqui. Então, o primeiro deles, na verdade, é a própria planta. Eu gostaria de representar e transformar essa representação para o SketchUp. Então, eu vou fazer um corte olhando para baixo a partir do 9º degrau. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em Section Plane, coloco aqui neste degrau e simplesmente ele já está lá, representou, tá? Por que que é, então essas linhas aparecem tracejadas? Porque são justamente as linhas que sumiram aqui, que elas estão acima do meu plano de corte, que seria o plano de 1,5 m. Agora, o legal do SketchUp é que eu posso brincar com isso. Eu posso, tanto que o nosso amigo ali também está sendo cortado, né? Ele estava perto ali do plano de corte, sobrou para ele também, ó. Então, é claro que a planta é um corte a 1,5 m, né? Mas eu posso verificar aqui que é possível representar a qualquer altura aqui no SketchUp e ter um entendimento bem correto, né? Até entender o porquê que essas linhas acontecem quando eu estou desenhando no AutoCAD. Então, entendido isso, a gente pode deletar esse plano de corte da planta e agora trabalhar realmente com o que a gente queria, que é o nosso corte A. Eu vou pegar aqui novamente o nosso comando de corte. Verifique aqui que toda vez que eu aproximo de algum eixo X, Y, Z, ele já muda aqui de cor, demonstrando aqui para que lado que eu quero, né, qual é o eixo que eu quero seguir, né? Aqui então eu quero cortar este eixo aqui. Então eu aproximo deste eixo verde e aí está.
para ficar próximo ao que a gente tinha projetado lá no AutoCAD é justamente isso. E aqui temos, olha, este daqui é justamente o corte que a gente tinha feito aqui, olha, no AutoCAD. Se a gente quiser visualizar ter uma visão ortogonal do que está acontecendo, a gente clica aqui e aqui está essa visão ortogonal. Se eu quiser puxar esse corte para esse segundo patamar, eu posso também trazê-lo mais para frente. Então, eu posso criar muitos outros cortes com o software. Eu posso enxergar muito melhor eu tendo a modelagem já 3D, né? Então, aqui a gente retira então esta linha de corte AA e agora a gente vai passar para o mais difícil, que é o corte BB. O corte BB, então, ele está passando aqui entre o terceiro e 15º degraus, né? Então, ele está passando bem aqui nesse terceiro degrau. Então, novamente, pegando o section plane, a gente está querendo cortar a partir deste eixo aqui, o vermelhinho, né? Foi um pouco mais para lá. Então, a gente facilmente puxa, move ele aqui. Vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro. E aqui a gente tem a representação exatamente do que está acontecendo lá no projeto do AutoCAD, no exercício desenvolvido anteriormente. Tá? O que acontece? Aqui, se a gente observar ortogonalmente também, né? Aqui, vamos lá. Aqui, representação ortogonal, a gente vai verificar aqui que a gente realmente tem um plano inclinado aqui, né? Tem este plano inclinado que não me permite enxergar os degraus. Por quê? Porque os degraus estão em frente dele. Essa que é a grande dificuldade de se entender um corte transversal de uma escada. E a gente consegue enxergar este lance de subida justamente porque o plano inclinado dele está deste outro lado, né? Então, outra questão é que a gente tem essa espessura toda aqui, né? Essa espessura, ela não representa o meu espelho apenas, mas ela representa o espelho e mais o tanto que eu cortei aí deste plano inclinado, deste recobrimento aí da armadura. Então, dessa forma fica bem mais fácil de compreender que isso daqui, né, na verdade, né, esse corte que a gente fez aqui com linhas, nada mais é do que isso. Então, aqui no SketchUp tem a diferença de que você pode realmente verificar se esse é realmente o melhor corte para entendimento na obra e até fazer outros cortes, outros diversos cortes, né? Aqui, por exemplo, tem até o corte aqui a, dos patamares, né? Então, essa é a grande diferença. A gente tem um entendimento muito maior e uma facilidade muito maior aqui quando a gente modela primeiro e depois fica muito mais fácil de fazer o corte. A lógica é bastante parecida no Revit. No Revit a gente tem outros parâmetros, ele é um software parametrizado que a gente usa, é, inclusive descrevendo qual é o material que a gente está utilizando. Mas acredito que com essa explicação aqui, demonstrando esses dois cortes, e aí mostrando também que é possível criar muitos outros cortes, eu acho que fica fácil de compreender como que funciona essa peça gráfica. Apenas para finalizar, eu vou fazer mais um corte aqui deste outro lado, muito parecido, mas mostrando aqui que se eu aproximar este corte, se eu mexer neste corte aqui, olha, dependendo da posição que ele estiver, só vai aparecer um patamar. Se eu venho mais para trás, ele aparece um patamar em corte, o outro em vista. Essa linha mais grossa aqui, nitidamente dá para ver que é a linha de corte. E o que está atrás é linha de vista, a linha mais fininha, né, no AutoCAD. Então, por isso também, de sempre a gente lembrar de representar essa linha de corte na planta. Faz toda a diferença e muda completamente essa peça gráfica dependendo da onde ela está alocada. Bom, pessoal, isso é um pouco do SketchUp, uma explicação um pouco mais rápida.
mas bem ilustrativa do que é um corte e de como este corte funciona numa escada em U. Espero que todos tenham compreendido e espero ter ajudado a todos. Até a próxima!